Senta aí e não se mete. Aqui quem manda sou eu. As palavras da minha nora ecoaram pela sala como um tapa na cara. Ela estava apontando para o sofá da minha própria casa, me tratando como se eu fosse uma criança desobediente. Na frente do meu filho, dos meus netos, da minha filha que tinha vindo de Curitiba, especialmente para o almoço de domingo. Respirei fundo, senti meu coração apertar dentro do peito e naquele momento tomei uma decisão que faria meu filho Rodrigo tremer de medo 3 semanas depois. Sorri calmamente e disse apenas: "Está bem, Fabiana, você manda." Mas quando eles viram quem apareceu na minha porta com uma pasta cheia de documentos e um oficial de justiça ao lado, o rosto do meu filho ficou branco como papel. Meu nome é Marta Helena Ferreira, tenho 64 anos e durante toda a minha vida fui conhecida como a professora gentil, a mãe dedicada, a viúva que nunca reclamou de nada. Morava em uma casa ampla de 3 quartos no Tatuapé, em São Paulo. Uma casa que eu e meu falecido marido Antônio conquistamos depois de 32 anos pagando financiamento. Cada tijolo daquela construção representava duplas jornadas de trabalho, fins de semana sem descanso, sonhos adiados para que nossos 2 filhos tivessem uma vida melhor. Antônio foi motorista de ônibus durante 41 anos. Eu dava aulas de literatura no ensino médio de uma escola estadual no Brás. Acordávamos às 5 da manhã. Voltávamos para casa às 9 da noite. Durante anos, juntamos cada centavo. Quando Antônio faleceu há 10 anos, de um infarto súbito aos 59 anos, pensei que meu mundo tinha acabado. Fiquei sozinha naquela casa grande, com apenas as memórias dele em cada cômodo, o cheiro do café que ele fazia toda manhã antes de sair para o trabalho, a cadeira da varanda onde ele gostava de ler jornal aos domingos. Mas eu tinha meus filhos. Rodrigo, meu primogênito, tinha na época 29 anos. Sempre foi o mais sensível, o que mais precisava de apoio. Diferente da Carolina, minha filha mais nova, que aos 25 anos já estava formada, empregada e noiva, Rodrigo ainda lutava para encontrar seu caminho. Tinha começado e largado 3 faculdades diferentes. Trabalhava em empregos temporários que nunca duravam mais de 1 ano. Eu nunca o julguei por isso. Cada pessoa tem seu tempo, eu pensava. Antônio sempre dizia que Rodrigo era sensível demais para o mundo duro lá fora. Então, fiz o que qualquer mãe faria. Usei parte do dinheiro do seguro de vida de Antônio para ajudar Rodrigo a finalmente terminar uma faculdade, administração de empresas. Foram R$ 43 mil em mensalidades ao longo de 4 anos. Dei a entrada de R$ 18.500 no primeiro carro dele, um Corsa prata usado. Quando ele acumulou dívidas de cartão de crédito porque precisava de roupas boas para entrevistas de emprego, paguei R$ 12.800 para limpar o nome dele. Eu tinha a aposentadoria de professora, a pensão de Antônio como motorista e alguns aluguéis de 2 salas comerciais que meu marido tinha deixado no testamento. Não era riqueza, mas dava para viver com dignidade e ainda ajudar meus filhos. Carolina se casou aos 27 anos e mudou para Curitiba com o marido, um engenheiro de bom coração chamado Fernando. Visitava a cada 2, 3 meses, sempre trazendo os netos. Sofia, que hoje tem 7 anos, e Lucas, de 4. Eu sentia falta dela todos os dias, mas entendia. A vida dela estava lá, e eu nunca seria o tipo de mãe que prende os filhos por egoísmo. Rodrigo conheceu Fabiana quando tinha 34 anos. Ela trabalhava como vendedora em uma loja de roupas de grife no shopping Cidade Jardim. Era bonita, isso eu não podia negar. Cabelos longos e lisos, castanhos com luzes douradas, sempre impecavelmente penteados. Unha feita toda semana, sobrancelha desenhada, roupas que eu imaginava custarem metade do meu salário de aposentadoria. Tinha 31 anos quando se conheceram. No começo, ela foi educada comigo. Sorrisos largos, abraços. Dona Marta, a senhora é tão especial para o Rodrigo. Fui ao casamento deles há 5 anos. Uma festa linda em um buffet na Vila Olímpia. 300 convidados, decoração toda em branco e dourado, um bolo de 5 andares que parecia ter saído de revista. Rodrigo me pediu ajuda para pagar. A família dela, segundo ele, não tinha condições de contribuir muito. Paguei metade do casamento.
R$ 58.000 que tirei da poupança que Antônio tinha deixado para a nossa velhice. Ainda dei mais R$ 20.000 de presente para a lua de mel deles em Cancún. É meu filho, Antônio. Eu disse sozinha naquela noite, olhando a foto do meu marido na penteadeira do quarto. Se você estivesse aqui, faria o mesmo. Os primeiros anos foram tranquilos. Eles moravam em um apartamento alugado na Muca, um kitnet pequeno que custava R$ 2.200 por mês. Eu visitava de vez em quando, levava marmitas, ajudava a limpar. Fabiana sempre aceitava com sorrisos, mas percebi que ela nunca me convidava para ficar muito tempo. As visitas eram rápidas, sempre com ela olhando o relógio, dizendo que tinha compromissos. Há 3 anos, Rodrigo me ligou. Era uma terça-feira. Lembro porque eu tinha acabado de voltar da feira. As sacolas ainda estavam na mesa da cozinha. Tomates, alface, chuchu, aquele queijo Minas Frescal que eu gostava. O telefone tocou e era ele. Mãe, a gente tá com um problema. A voz dele soava cansada, derrotada. O que foi, meu filho? O dono do apartamento aumentou o aluguel de R$ 2.200 para R$ 3.100. A gente não consegue pagar, mãe. Fabiana tá ganhando menos na loja porque cortaram comissão. E eu tô entre empregos. Entre empregos. Era sempre assim que Rodrigo descrevia seus períodos de desemprego. Nunca fui demitido ou saí do emprego. Sempre entre empregos, como se fosse uma escolha planejada. A gente pensou, será que dá para ficar na casa da senhora? Só até juntar um dinheiro, uns 6 meses no máximo. A casa tem 3 quartos, a senhora tá sozinha ali. Meu coração apertou. Não pela ideia deles morarem comigo. Que mãe não quer o filho por perto? Mas por algo no tom de voz dele. Tinha uma urgência, quase um desespero, que eu não conseguia identificar completamente. Claro, meu filho. A casa é grande mesmo. O quarto de vocês ainda tem a cama de casal, o guarda-roupa. A senhora é a melhor mãe do mundo. Ele desligou rápido, antes que eu pudesse perguntar mais detalhes. Eles chegaram na sexta-feira daquela mesma semana. Um caminhão pequeno de mudança parou na frente de casa às 2 da tarde. O sol de março estava forte, queimando, e eu tinha preparado suco de limão gelado, bolo de laranja que Rodrigo adorava desde criança. Quando a porta se abriu e Fabiana entrou, percebi algo diferente nela. Os sorrisos largos tinham sumido. Ela olhou ao redor da sala com uma expressão que não consegui decifrar na época. Hoje sei que era uma mistura de avaliação e cobiça, como alguém que observa uma propriedade e já começa a calcular seu valor. A casa é maior do que eu lembrava, ela disse, as sandálias de salto alto batendo no piso de cerâmica enquanto caminhava pela sala. Tocou no aparador de madeira que Antônio tinha feito com as próprias mãos. Esses móveis são bem antigos, né? São de estimação, respondi, sentindo uma pontada estranha no peito. Meu marido fez vários deles. Ela não respondeu. Apenas continuou andando, abrindo portas, olhando armários. Rodrigo carregava caixas, suado, ofegante. Tentei ajudar e ele disse com um sorriso cansado: Deixa, mãe, a senhora descansa. Nos primeiros meses, a convivência foi tolerável. Eu acordava cedo, fazia café, deixava a mesa posta. Fabiana acordava quase 12:00, reclamando que tinha dormido mal, que o colchão era desconfortável, que o chuveiro estava com pouca pressão. Rodrigo saía para entrevistas de emprego e voltava no final da tarde, sempre com a mesma expressão derrotada. Nunca conseguia nada. Comecei a notar que eles pediam dinheiro emprestado com frequência. R$ 50 aqui, 100 ali, 200 para o supermercado. Mãe, o cartão de crédito ainda não chegou à fatura, Rodrigo dizia. Eu dava, claro. Eram meu filho e minha nora, morando na minha casa. O mínimo que eu podia fazer era ajudar com as despesas. Os 6 meses viraram 1 ano. O 1 ano virou 2 anos. Toda vez que eu tentava perguntar delicadamente sobre os planos de mudança, Rodrigo desviava o assunto. Tá difícil, mãe. O mercado tá ruim. A gente vai sair assim que melhorar. Fabiana começou a fazer pequenas mudanças na casa. No início, eram coisas sutis. Trocou as toalhas da mesa por umas que ela tinha comprado. Essas da senhora estão muito velhas, dona Marta,
Comprei umas novas, mais modernas. Reorganizou a cozinha inteira, colocando os pratos que eu usava todos os dias em armários altos que eu mal alcançava. Ficou mais organizado assim, confia em mim. Mudou os enfeites da sala. As fotos de Antônio que ficavam no aparador foram para dentro de uma gaveta. Fica muito pesado essas fotos de falecido na sala, Dona Marta. A senhora precisa seguir em frente. Eu engolia seco e não dizia nada. Afinal, ela estava tentando ajudar, eu pensava. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu realmente precisasse seguir em frente. Mas aí, as coisas começaram a mudar mais drasticamente. Fabiana passou a dar ordens. Dona Marta, não faz comida hoje não. A gente vai pedir comida. Dona Marta, não precisa lavar roupa da gente. Deixa que eu lavo. Mas ela nunca lavava. A roupa ficava acumulada na área de serviço e eu, sem aguentar ver aquela bagunça, acabava lavando mesmo. Rodrigo estava diferente, mais quieto, mais submisso. Quando eu tentava conversar com ele sozinho, ele desviava o olhar. Tá tudo bem, mãe. É só uma fase. Mas seus olhos diziam outra coisa. Tinham um cansaço que não era só físico. Era um cansaço de alma, de quem desistiu de lutar. Os amigos que eu tinha, vizinhas que vinham tomar café na minha casa há anos, pararam de vir. Fabiana sempre tinha uma desculpa quando me viam convidando alguém. Ai, Dona Marta, hoje não dá. A gente vai receber um pessoal. Ou, a senhora não acha melhor avisar antes? A casa tá uma bagunça. Gradualmente, minha vida social foi murchando até desaparecer completamente. Carolina ligava toda semana. Mãe, como tá as coisas aí? O Rodrigo já arrumou emprego? Eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que Rodrigo estava fazendo entrevistas, que logo, logo eles sairiam. Não queria preocupar minha filha. Ela tinha a vida dela, as crianças, estava grávida do terceiro filho. Não precisava carregar meus problemas. Deixe seu like se você já passou por uma situação de desrespeito familiar. Diga nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Então, chegou aquele domingo. O domingo que mudou tudo. Carolina tinha avisado que viria me visitar. Traria Fernando, Sofia e Lucas. Ela estava com 7 meses de gravidez, barriga grande e linda, radiante como sempre ficava esperando o bebê. Acordei às 6 da manhã naquele domingo de outubro, animada. Fazia 3 meses que não via minha filha, 4 meses que não abraçava meus netos. Preparei a comida que Carolina mais gostava. Frango assado com batatas, arroz com passas e castanhas, farofa crocante, salada de alface com tomate cereja e vinagrete. Fiz o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que Sofia adorava. Coloquei a mesa bonita com a toalha de renda que tinha sido da minha mãe. Os pratos bons que só usava em ocasiões especiais. Fabiana e Rodrigo acordaram quase meio-dia. Ela saiu do quarto de camisola, bocejando. Olhou a mesa posta e franziu o senho. Que exagero é esse, Dona Marta? Comida demais. A Carolina vem almoçar. Faz meses que eu não vejo meus netos. Ela revirou os olhos. Foi até a cozinha, pegou um copo de suco direto da geladeira, bebeu em pé mesmo, sem usar copo. Você faz muita cena para coisas simples. Engoli seco. Rodrigo estava sentado no sofá, olhando o celular, fingindo não ouvir. Carolina chegou às 2 da tarde. Quando vi meus netos correndo em direção a mim, gritando, "Vovó, vovó!", meus olhos encheram de lágrimas. Abracei Sofia, beijei o rosto rechonchudo de Lucas, coloquei a mão na barriga de Carolina, sentindo o bebê mexer. "Oi, mãe, saudade." Carolina me abraçou forte e naquele abraço eu senti tudo que tinha guardado nos últimos meses querendo escapar. Mas eu segurei, não ia estragar o dia. Almoçamos, as crianças comeram, lambuzaram, riram. Fernando e Rodrigo conversaram sobre futebol, sobre a economia, sobre nada demais. Fabiana ficou na sala, mexendo no celular, comendo com cara de desinteresse. Toda vez que Sofia pedia algo, Fabiana suspirava alto, como se a presença das crianças fosse um incômodo insuportável. Depois do almoço, quando comecei a recolher os pratos, Carolina me ajudou. Fernando levou as crianças para o quintal. Foi quando tudo desmoronou.
Fabiana levantou do sofá e disse: Dona Marta, a gente vai mexer nos móveis da sala. Tá na hora de dar uma renovada nessa casa. Eu estava com as mãos na água da pia, lavando os pratos. Virei e vi que ela e Rodrigo estavam movendo o sofá para o meio da sala. Fabiana, mas por quê? A sala tá boa do jeito que está. Tá horrível do jeito que tá. Tudo antiquado. Esse sofá aqui no canto fica muito melhor. Mas esse sofá sempre ficou perto da janela. Antônio gostava de sentar ali e... Antônio morreu, Dona Marta. Faz 10 anos. A senhora precisa parar de viver no passado. A palavra morreu saiu da boca dela como se fosse insignificante, como se ela estivesse falando do clima. Senti algo doer dentro do peito, uma dor física mesmo, como se alguém tivesse socado meu estômago. Fabiana, eu sei que ele morreu, mas essa é minha casa, e eu gosto das coisas do jeito que... Senta aí e não se mete, aqui quem manda sou eu. O grito ecoou pela casa inteira. Ela estava de pé, apontando o dedo para o sofá como se eu fosse uma criança levada. Fernando parou de brincar com as crianças no quintal. Carolina largou o pano de prato e veio correndo. Rodrigo estava congelado, segurando a quina do sofá, olhando para o chão. Fabiana, que absurdo é esse? Você está falando assim com minha mãe? Carolina estava grávida, inchada, vermelha de raiva. Não se mete, Carolina. Você não mora aqui. Não sabe o dia a dia. Dia a dia? Você mora de graça na casa da minha mãe há 3 anos. 3 anos. E tem coragem de gritar com ela desse jeito? De graça? A gente ajuda sua mãe. Ela tá sozinha, velha. A gente faz companhia pra ela. Velha. A palavra caiu como um raio. Eu tinha 64 anos. Não me sentia velha. Mas naquele momento, com Fabiana me olhando com aquele desprezo, eu me senti pequena, irrelevante. Descartável. Rodrigo, você vai deixar sua mulher falar assim com a mãe da gente? Carolina estava tremendo de raiva. Rodrigo continuou em silêncio, apenas olhando para o chão, os ombros caídos, derrotado. Rodrigo! Carolina gritou. Carolina, não complica, ele murmurou, tão baixo que eu mal ouvi. Sai da minha casa, sai agora. Você não é bem-vinda aqui. Fabiana estava gritando com Carolina. Da sua casa? Isso aqui é da minha mãe, sua louca. Sai antes que eu te ponha para fora. Fernando entrou na sala, pegou Carolina pelo braço. Vamos, amor, vamos embora. Isso aqui não vai dar certo. Mãe, vem com a gente. A senhora não precisa passar por isso. Carolina estava chorando agora, grávida, inchada, desesperada. Eu olhei para minha filha. Olhei para Rodrigo, que finalmente ergueu os olhos. Ele estava com os olhos vermelhos, lágrimas escorrendo, mas não disse nada. Não me defendeu. Não defendeu a irmã. Apenas ficou ali, parado, refém da mulher que tinha escolhido. Eu fico, ouvi minha própria voz dizendo. Essa é minha casa, eu fico. Carolina me abraçou. Mãe, eu te amo. Liga para mim. Qualquer coisa mesmo, você me liga. Eles saíram. Sofia estava chorando, sem entender por que tinham que ir embora tão cedo. Lucas segurava a mão do pai, confuso. O carro dele sumiu na esquina e a casa ficou em silêncio. Fabiana voltou a mexer nos móveis como se nada tivesse acontecido. Rodrigo sentou no sofá, cabeça entre as mãos. Eu voltei para a cozinha, terminei de lavar a louça. Minhas mãos tremiam na água morna com detergente. Lágrimas caíam no meu rosto, misturando com a água da pia. Mas algo tinha mudado. Dentro de mim, algo fundamental tinha se quebrado. Não era tristeza, era clareza. Uma clareza fria, calculada, que eu nunca tinha sentido antes na vida. Sequei as mãos, fui até meu quarto, tranquei a porta. Peguei o celular e liguei para um número que estava guardado há anos. Henrique Medeiros, o advogado que tinha sido o melhor amigo de Antônio. Eles trabalharam juntos em um projeto social da prefeitura há décadas. Henrique era como um irmão para nós. Marta, quanto tempo? Tudo bem? Henrique, eu preciso da sua ajuda. Profissional, você pode vir aqui em casa amanhã? Claro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu.
E vai acontecer muito mais. Naquela noite, enquanto Fabiana e Rodrigo dormiam no quarto ao lado, eu sentei na cama e escrevi em uma folha de papel tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 anos. Cada pedido de dinheiro, cada mudança não autorizada na casa, cada desrespeito, cada silêncio de Rodrigo. Preenchi 3 folhas inteiras de caderno. Quando terminei, já passava das 2 da manhã. Olhei para a foto de Antônio na minha mesinha de cabeceira. Me perdoa, amor. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas agora, eu vou fazer o que você faria se estivesse aqui. Vou proteger o que é nosso. Henrique chegou na segunda-feira, às 3 da tarde. Pedi que viesse nesse horário porque sabia que Fabiana e Rodrigo tinham saído. Ela tinha ido ao shopping ver umas coisas, e Rodrigo a acompanhava sempre como um cachorrinho obediente. Henrique estava com 68 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, um terno azul marinho bem cortado. Ele era um dos advogados mais respeitados da região, especializado em direito de família e direito imobiliário. Sentamos na mesa da cozinha. Servi café. Coloquei os papéis que tinha escrito na frente dele. Me conta tudo, Marta. E eu contei. Desde o começo. Desde o pedido para morar só 6 meses. Desde as primeiras mudanças na casa. Desde os pedidos de dinheiro que nunca eram devolvidos. Desde a humilhação de domingo. Henrique fazia anotações, o rosto ficando cada vez mais sério. Quanto dinheiro você já deu para eles nesses 3 anos? Peguei meu caderno de anotações financeiras. Eu sempre fui organizada com dinheiro, mania de professora. Ajuda para despesas mensais, em média R$ 800 por mês, durante 36 meses, R$ 28.800. Empréstimos que nunca foram devolvidos, R$ 32.000. Dinheiro que dei para ajudar com emergências diversas, R$ 12.000. Isso sem contar a comida, água, luz, internet que eles consomem de graça. Ao todo, incluindo custos da casa, eu calculo que gastei em torno de R$ 95.000 com eles nesses 3 anos. Henrique anotou tudo. E sobre a casa? Ela está no seu nome? Completamente. Minha e do Antônio. Quando ele morreu, passou integralmente para mim. Escritura em dia, IPTU pago, tudo regularizado. E eles têm algum documento provando que moram aqui legalmente? Contrato de comodato, alguma coisa? Nada, foi um acordo verbal. Eles pediram para ficar uns meses e eu deixei. Isso é bom. Juridicamente, eles são ocupantes temporários sem contrato. Posso iniciar um processo de despejo por ocupação precária. Mas, Marta, eu preciso te perguntar uma coisa séria. Ele tirou os óculos, olhou nos meus olhos. Você tem certeza? É seu filho. Isso vai causar um rompimento familiar provavelmente irreparável. Henrique, meu filho já se rompeu de mim no momento que ficou em silêncio enquanto a mulher dele me humilhava. Eu criei esse menino, dei tudo por ele, e ele não disse uma palavra em minha defesa. Uma palavra sequer. Então me responde, ele ainda é meu filho? Henrique suspirou fundo. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos verificar suas finanças. Eu tenho um amigo que trabalha com investigação financeira. Quero saber se eles estão fazendo algo com seu nome, seus documentos. Segundo, vamos documentar tudo. Câmeras de segurança discretas na casa, gravações de áudio quando possível, dentro da legalidade. Terceiro, vamos preparar toda a documentação para o despejo. E quarto, ele fez uma pausa. Você mencionou que deu muito dinheiro para eles. Quero que você separe todos os comprovantes de transferências, tudo que conseguir provar. Para quê? Porque se descobrirmos algo irregular, esse dinheiro pode ser recuperado. E se eles reagirem mal ao despejo, temos munição para negociar. Na terça-feira, Henrique voltou com um técnico. Instalamos 3 câmeras minúsculas. Uma na sala, disfarçada em um porta-retratos novo que comprei para decorar. Uma na cozinha, dentro de um relógio de parede. Uma na entrada, dentro de um detector de fumaça. Fabiana e Rodrigo nem notaram. Na quinta-feira, Henrique ligou. Eu estava sozinha em casa. Fabiana tinha saído para as unhas. Marta, senta, eu tenho notícias. Que tipo de notícias? Do tipo que vai te deixar com muita raiva.
Meu amigo investigador fez uma varredura no seu CPF. Tem R$ 143 mil em dívidas no seu nome. Cartões de crédito de bancos que você nunca usou. Financiamento de uma moto, um empréstimo consignado. Minha mão começou a tremer segurando o telefone. Isso é impossível. Eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu sei. É fraude. Alguém usou seus documentos. E Marta, os cartões estão sendo entregues no seu endereço. A moto foi registrada no seu endereço. Alguém que mora com você está fazendo isso. Senti o sangue gelar nas veias. Como eles conseguiram meus documentos? Você guarda onde? No meu quarto, dentro de uma gaveta da minha cômoda. Essa gaveta fica trancada? Não. Então foi fácil. Tiraram cópia do RG, CPF, comprovante de residência e abriram tudo no seu nome. Provavelmente a Fabiana, já que Rodrigo raramente sai de casa sozinho, segundo o que você me contou. Fechei os olhos. A sala estava girando ao meu redor. O que eu faço agora? Primeiro, boletim de ocorrência imediato por fraude. Segundo, bloqueio de todos esses créditos e início do processo de contestação. Terceiro, e isso é importante, você não pode deixar eles saberem que você descobriu. Ainda não. A gente precisa de mais evidências, de gravações deles confirmando ou usando esses cartões. Você consegue fazer isso? Consigo. E Marta, tem mais uma coisa. A moto. Ela está registrada no seu nome, mas guardada em uma garagem alugada na Vila Prudente. Consegui o endereço. É uma Yamaha Factor, ano passado, financiada em 64 vezes de R$ 1.800. Alguém está pagando as parcelas, mas não é você. Quem está pagando? Isso eu ainda não descobri, mas vou descobrir. Naquela noite fingi que estava tudo normal. Fiz jantar, comi em silêncio. Fabiana reclamou que o arroz estava sem sal. Rodrigo não falou nada, apenas comeu olhando o prato. Depois do jantar, me despedi e fui para o quarto. Mas não dormi. Fiquei a noite inteira pensando. Meu filho que eu carreguei no ventre por 9 meses. Que eu amamentei, que eu neguei coisas para mim mesma para dar para ele. Que eu defendi quando o mundo era cruel. Ele estava me roubando, ou no mínimo, permitindo que a mulher dele me roubasse. Na sexta-feira, Henrique conseguiu uma cópia dos comprovantes de pagamento da moto. Eles estavam pagando com um cartão de crédito. No nome de quem? Adivinha? No meu nome. Um dos cartões fraudulentos. Fui à delegacia registrar boletim de ocorrência. A delegada, uma mulher de 40 e poucos anos, olhou para mim com piedade quando expliquei a situação. A senhora mora com eles? Sim, eles moram comigo. E a senhora suspeita que são eles que fizeram a fraude? Tenho certeza. Nós vamos investigar. Mas, senhora, um conselho de mulher para mulher. Proteja seus documentos, mude as fechaduras dos seus armários e, se puder, peça para essas pessoas saírem da sua casa. Estou trabalhando nisso. No fim de semana, Carolina me ligou. Estava preocupada. Tinha sonhado comigo. Mãe, como tá aí? Tá tudo sob controle, minha filha. Mãe, a senhora não tá me contando alguma coisa? Respirei fundo. Carolina merecia saber. Filha, tem muita coisa acontecendo. Mas eu prometo que vou te contar tudo quando estiver resolvido. Só me dá uns dias. Mãe, eu vou aí. Vou pegar o carro e... Não vem. Por favor, não agora. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Mas agora eu preciso fazer isso sozinha. Tá bem? Ela hesitou. Tá. Mas qualquer coisa, você me liga. Eu ligo. Durante a semana seguinte, as câmeras capturaram coisas interessantes. Fabiana falando ao telefone na sala, dizendo para uma amiga: essa casa vai ser nossa, amiga. É só questão de tempo. A velha não vai durar muito, e quando ela partir, o Rodrigo herda. Aí a gente vende e compra um apartamento novo na Moca. Capturou Fabiana abrindo minha correspondência. Capturou ela escondendo cartas de banco dentro da bolsa. Capturou Rodrigo dizendo, em um momento raro de coragem: Fabiana, eu acho que a gente tá exagerando. É minha mãe. E a resposta dela: sua mãe viveu a vida dela. Agora é nossa vez.
Ela tem essa casa enorme, aposentadoria, pensão. Não vai fazer falta. A cada vídeo que Henrique me mostrava, um pedaço do meu coração se despedaçava. Mas ao mesmo tempo, uma determinação de aço crescia dentro de mim. Henrique, eu quero eles fora da minha casa. Quanto tempo leva? Com as evidências que temos, posso entrar com despejo por ocupação precária. O juiz pode dar de 48 horas a 15 dias para desocupação. Mas Marta tem outro caminho, um mais rápido e mais eficaz. Qual? Confronto direto. Com o advogado presente, com as evidências, com a opção de ou eles saírem pacificamente e assinarem um acordo confessando a dívida e se comprometendo a pagar, ou você aciona a polícia imediatamente por estelionato. Com as provas que temos, ela pode ser presa na hora. E Rodrigo, como conivente também. Você acha que vai funcionar? Fabiana é esperta o suficiente para saber quando perdeu. Ela vai sair. A questão é o Rodrigo. Ele pode ficar dividido. Você precisa estar preparada para perdê-lo. Pelo menos temporariamente. Eu já perdi ele, Henrique. No momento que ele não me defendeu, eu perdi meu filho. Me conte nos comentários se você acha que a Marta está certa em tomar essa atitude. Seu like me ajuda a continuar trazendo essas histórias. Marcamos para a quinta-feira seguinte, 2 semanas depois da humilhação no domingo. Henrique viria às 4 da tarde. Eu pedi que Rodrigo e Fabiana estivessem em casa. Disse que precisávamos resolver umas coisas sobre a casa, fazer uns acordos. Fabiana ficou animada. Provavelmente achou que eu ia oficializar algo, dar a casa para eles. Sei lá o que passou na cabeça dela. Rodrigo ficou nervoso. Ele me conhecia o suficiente para saber que alguma coisa estava errada. Na quarta à noite, Carolina me ligou. Mãe, você tem certeza do que vai fazer amanhã? Eu tinha contado para ela mais cedo naquele dia. Ela chorou no telefone. Chorou pelo irmão que se perdeu, pela cunhada que enganou toda a família, pela mãe que estava tendo que ser forte sozinha. Tenho certeza, filha. Eu queria estar aí. Você está grávida de 8 meses. Fica em Curitiba, cuida da sua família. Eu ligo depois para contar como foi. Eu te amo, mãe. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu te amo também, minha filha. Muito. Quinta-feira. O dia amanheceu nublado, com cara de chuva. Acordei às 6, como sempre. Fiz café, mas não consegui comer nada. O estômago estava embrulhado. Tomei banho, coloquei uma roupa simples, mas digna. Uma calça jeans escura, uma blusa branca de manga comprida, o colar de pérolas que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Olhei no espelho. 64 anos me encaravam de volta. Cabelos grisalhos que eu nunca quis tingir. Rugas ao redor dos olhos de tantos anos sorrindo, de tantos anos chorando. Mãos que trabalharam a vida inteira. E olhos. Meus olhos estavam diferentes. Tinham uma dureza que eu não reconhecia. Uma determinação que assustaria qualquer um que me conhecesse. Antônio, me dá força. Sussurrei para o retrato dele na penteadeira. Rodrigo e Fabiana acordaram perto de meio-dia. Ela estava de mau humor, reclamando que tinha dormido mal. Ele estava quieto, mais quieto que o normal. Que horas é essa reunião? Ela perguntou, pegando um copo de suco. 4 horas, o advogado chega às 4. Advogado? Que advogado? Um amigo da família, Henrique Medeiros. Ele vai nos ajudar a organizar uns papéis sobre a casa. Ela estreitou os olhos. Por que você precisa de advogado para isso? É só para garantir que tudo seja feito certinho, dentro da lei. Ela não pareceu convencida, mas não falou mais nada. Às 3h30, arrumei a sala. Coloquei a mesa de centro limpa. Preparei café fresco, peguei xícaras limpas. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som do sangue nos meus ouvidos. Às 4 horas em ponto, a campainha tocou. Era Henrique. Ele estava de terno cinza, gravata azul marinho, uma pasta de couro marrom na mão. Atrás dele, um homem mais jovem, de uns 40 anos. Boa tarde, Marta. Esse é o Dr. Maurício, meu sócio. Ele vai nos auxiliar. Entraram. Fabiana estava sentada no sofá, Rodrigo ao lado dela. Quando viram os 2 homens de terno,
A expressão dela mudou. O sorriso sumiu. Boa tarde, Henrique cumprimentou com educação. Sou Henrique Medeiros, advogado da Dona Marta, e esse é o Dr. Maurício Alves, também advogado. Fabiana olhou para mim. Dona Marta, o que está acontecendo? Senta, Fabiana, a gente vai conversar. Henrique sentou em uma poltrona, Maurício ficou em pé, próximo da porta. Eu sentei na outra poltrona, respirei fundo. Rodrigo, Fabiana, eu pedi que vocês estivessem aqui hoje porque a gente precisa resolver algumas questões sérias sobre a moradia de vocês nesta casa. Mãe, o que... Rodrigo começou. Henrique o interrompeu. Por favor, deixe a Dona Marta falar. Vocês moram aqui há 3 anos. 3 anos que se tornaram 3 anos de desrespeito, manipulação e agora, descobri, fraude. Fraude? Do que a senhora está falando? Fabiana estava pálida. Henrique abriu a pasta. Começou a tirar documentos um por um, colocando sobre a mesa de centro. R$143 mil em dívidas fraudulentas no nome da Dona Marta. 7 cartões de crédito, 1 financiamento de moto, 2 empréstimos consignados. Tudo feito sem o conhecimento ou autorização dela. Tudo sendo entregue neste endereço. Ele colocou cópias dos comprovantes, das faturas, dos contratos. Isso é mentira. Eu não fiz nada disso. Fabiana gritou, mas a voz estava trêmula. Não! Então por que a moto Yamaha Factor, financiada no nome da Dona Marta, está guardada em uma garagem alugada no seu nome, Fabiana? E por que as parcelas estão sendo pagas com um cartão de crédito fraudulento, também no nome da Dona Marta? Ele colocou outro documento. Contrato de aluguel da garagem, no nome de Fabiana Cristina Almeida. Rodrigo estava branco. Suas mãos tremiam. Fabiana, você fez isso? Ela não respondeu, apenas olhou para o lado. Tem mais. Henrique continuou, implacável. Temos gravações dentro da legalidade de vocês discutindo sobre quando a velha partir, a gente vende a casa. Temos gravações de você, Fabiana, abrindo correspondências da Dona Marta sem autorização. Temos todo o histórico de transferências bancárias que a Dona Marta fez para vocês nos últimos 3 anos, totalizando mais de R$95 mil entre dinheiro direto e custos de moradia. Ele fez uma pausa, deixando o peso da informação cair sobre eles. Dona Marta tem 2 opções para oferecer a vocês. Primeira opção, ela aciona a polícia agora mesmo. Com essas evidências, Fabiana, você será presa por estelionato qualificado, falsidade ideológica e uso de documento falso. São crimes que podem dar de 4 a 12 anos de prisão. Rodrigo, como conivente e beneficiário direto da fraude, você também será indiciado. Rodrigo começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ou segunda opção, Maurício falou pela primeira vez, a voz grave e firme. Vocês desocupam esta residência em 48 horas, deixam as chaves, não levam nada que não seja comprovadamente de vocês e assinam um termo de confissão de dívida, se comprometendo a pagar, em parcelas, os R$143 mil fraudados, mais os R$95 mil que a Dona Marta gastou com vocês. Total, R$238 mil. O silêncio na sala era ensurdecedor. Fabiana estava com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Rodrigo continuava chorando. Isso é absurdo. A senhora é minha sogra. Como a senhora pode fazer isso? Fabiana tentou apelar para a emoção. Foi quando eu falei. Pela primeira vez, desde que os advogados chegaram, eu abri a boca. Como eu posso fazer isso? Fabiana, você gritou comigo na minha própria casa, me mandou sentar e não me meter. Me chamou de velha. Está me roubando há meses, talvez anos. Usou meu nome para fazer dívidas. E você tem coragem de me perguntar como eu posso fazer isso? Olhei para Rodrigo. Ele finalmente ergueu os olhos para mim. Rodrigo, você tem 48 horas para escolher quem você é. O homem que seu pai criou para ser honesto, trabalhador, respeitoso, ou o fantoche que essa mulher transformou você. Depois desse prazo, você não é mais meu filho. As palavras saíram da minha boca mais frias do que eu imaginava ser capaz. Rodrigo tremeu. Literalmente tremeu.
o corpo inteiro chacoalhando. Mãe! A voz dele era um sussurro. Vocês têm até sábado, 4 horas da tarde, para deixar esta casa completamente vazia de pertences de vocês e me entregar as chaves. Se não fizerem isso, no sábado às 4:01, Dr. Henrique acionará a polícia e vocês serão presos. E antes que pensem em destruir algo ou levar coisas que não são suas, informo que cada cômodo desta casa tem câmeras discretas gravando tudo desde a semana passada. Henrique colocou mais um documento na mesa. Esse é o termo de confissão de dívida. Se escolherem a segunda opção, assinem aqui antes de sair. Se não assinarem e não saírem, automaticamente voltamos à primeira opção: prisão. Fabiana se levantou bruscamente. Isso não vai ficar assim. Eu vou processar a senhora. Vai o quê? Eu a interrompi. E minha voz estava tão firme, tão forte, que ela parou de falar. Vai processar com que dinheiro? Com que advogado? Você tem antecedentes criminais, Fabiana? Porque se não tem, vai ter. E eu garanto que vou fazer questão que todos os vizinhos, todos os conhecidos, saibam exatamente quem você é. Ela me olhou com ódio puro. Um ódio que me fez perceber que eu nunca tinha realmente conhecido essa pessoa. A nora simpática dos primeiros anos tinha sido uma máscara. Aquilo na minha frente era quem ela sempre foi. Rodrigo, levanta. A gente vai embora. Ela ordenou. Ele se levantou, ainda tremendo, ainda chorando. Rodrigo, eu chamei. Ele parou. Você ainda tem uma chance de fazer a coisa certa. Mas precisa ser agora. Precisa ser uma escolha sua, não dela. Ele me olhou. Por um segundo, vi meu menino ali. O garotinho de 7 anos que corria para meus braços quando voltava da escola. O adolescente que chorou no meu colo quando levou o primeiro fora. O jovem adulto que me abraçou forte no funeral do pai. Mas então Fabiana puxou o braço dele. Vamos! E ele foi. Saiu pela porta sem olhar para trás. Henrique, Maurício e eu ficamos na sala em silêncio. Ouvi o carro deles ligando, saindo pela rua. Você está bem? Henrique perguntou gentilmente. Estou, eu respondi. E era verdade. Eu estava bem. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti que estava respirando ar puro. Na sexta-feira, Carolina chegou. Ela tinha pegado o carro mesmo grávida de 8 meses. Tinha dirigido 6 horas desde Curitiba. Não tinha me avisado porque sabia que eu ia proibir. Mãe, eu precisava estar aqui. Choramos juntas. Abraçadas na sala, onde tudo tinha começado, onde tudo tinha desmoronado. No sábado, às 2 da tarde, uma van de mudança parou na frente de casa. Fabiana e Rodrigo começaram a carregar caixas. Eu fiquei na sala, observando pelas câmeras. Carolina estava comigo. Eles levaram apenas o que era deles. Roupas, alguns móveis que tinham trazido, eletrônicos. Às 3h45, terminaram. Rodrigo veio até a porta, sozinho. Bateu. Abri. Mãe! Ele tinha o rosto inchado, olhos vermelhos. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. O termo de confissão de dívida? Ele tirou do bolso. Assinado por ele e por Fabiana. Reconhecimento de firma em cartório, feito naquela manhã. A gente vai pagar. Eu vou trabalhar, vou fazer bico, vou... Rodrigo, você precisa fazer muito mais que pagar uma dívida. Você precisa se encontrar. Precisa descobrir quem você é sem ela mandando em você. Eu sei, mãe. Eu vou fazer terapia, já marquei. E eu vou me divorciar dela. Aquilo me surpreendeu. Vai? Vou? Eu não sou isso, mãe. O homem que fica calado enquanto a mulher humilha a própria mãe. Não sou isso. Meu pai não me criou para ser isso. Lágrimas encheram meus olhos. Seu pai ficaria orgulhoso de ouvir você dizer isso. Ele me deu as chaves. 3 cópias, todas as que tinha. Posso te ligar? Daqui uns dias? Pode, mas Rodrigo, ouve bem. Se você ligar, precisa ser você quem liga. Não ela mandando você ligar. Não ela ditando o que você vai falar. Você. Entendeu? Entendi, mãe. Ele se virou para ir embora, mas voltou. Me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem sabe que quebrou algo precioso e está tentando colar os pedaços. Eu te amo, mãe.
Eu sempre te amei. Eu só esqueci como demonstrar. Eu também te amo, meu filho. Sempre vou amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Ele entrou na van. Fabiana estava no banco do passageiro, não olhou na minha direção. E eles partiram. Carolina veio por trás, me abraçou. Você é incrível, mãe. Sou apenas uma mulher que cansou de ser capacho. Naquela noite, Carolina e eu limpamos a casa inteira. Abrimos todas as janelas, deixamos o ar fresco entrar. Lavamos o chão, trocamos as roupas de cama do quarto que tinha sido deles, arrumamos a sala do jeito que eu gostava, o sofá perto da janela, as fotos de Antônio de volta ao aparador. A casa cheirava a desinfetante, a ar puro, a recomeço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Me diga nos comentários o que você faria no meu lugar. Os meses seguintes foram de reconstrução. Henrique ajudou a contestar todas as dívidas fraudulentas. Com as provas, os bancos cancelaram tudo. A moto foi apreendida e leiloada. O valor foi para pagar parte do que Fabiana devia. Ela tentou fugir da dívida, mas Henrique foi implacável. Bloqueou contas, colocou o nome dela em protesto. Rodrigo, para minha surpresa, cumpriu a palavra. Começou terapia. Se divorciou de Fabiana, um processo rápido, porque não tinham bens em comum. Conseguiu um emprego como auxiliar administrativo em uma empresa de logística. Ganhava pouco, R$ 3.200 por mês, mas era honesto. Começou a me pagar R$ 200 mensais como parte do acordo de dívida. No início, os telefonemas eram difíceis. Eu ainda estava magoada. Mas aos poucos, sessão de terapia após sessão de terapia, conversa após conversa, vi meu filho ressurgindo. O homem que ele poderia ter sido sempre estava ali, só estava sufocado, enterrado sob anos de manipulação. Carolina voltou para Curitiba e teve o bebê. Um menino lindo, Antônio, em homenagem ao avô. Quando ela me ligou do hospital, choramos de alegria. Mãe, você salvou nossa família, ela disse. Se a senhora tivesse continuado aceitando tudo, deixado eles tomarem a casa, a gente teria perdido tudo. A senhora nos ensinou que amor próprio não é egoísmo. Reformei a casa. Pintei as paredes de um amarelo suave, cor de esperança. Comprei plantas, muitas plantas, que enchem os cômodos de vida. Voltei a dar aulas particulares de literatura para adolescentes do bairro, algo que eu amo e tinha abandonado, porque Fabiana reclamava do barulho dos alunos. Fiz novos amigos. Voltei a receber as vizinhas para café. Me inscrevi em um curso de pintura em tela na Casa de Cultura do Tatuapé. Descobri que aos 64 anos, eu ainda tinha muita vida pela frente. 6 meses depois do confronto, Rodrigo me pediu para visitá-lo no apartamento que tinha alugado. Era um kitnet simples na Penha, mobiliado com o básico, mas limpo, organizado. Tinha fotos dele com Carolina, comigo, com o pai. Tinha livros. Fazia anos que eu não via Rodrigo lendo. Mãe, eu precisava te mostrar quem eu tô me tornando. Longe dela, eu consegui me encontrar. Consegui um emprego melhor. Agora ganho 4.500. Vou aumentar o valor que te pago para 500 por mês. E mãe, ele fez uma pausa. Eu conheci alguém. Uma mulher. Ela é psicóloga, trabalha na mesma empresa que eu. É gentil, é forte, é o oposto da Fabiana. Como é o nome dela? Júlia. Você tá feliz, filho? Tô, mãe. Pela primeira vez em anos, eu tô realmente feliz. Abracei meu filho, e naquele abraço, senti que tinha valido a pena. A dor, o confronto, a coragem de dizer não, tudo tinha valido a pena. 1 ano depois do domingo fatídico, fiz um almoço na minha casa. Convidei Carolina, Fernando, os netos, agora 3, com o pequeno Antônio. Convidei Rodrigo e Júlia. Convidei Henrique e a esposa dele, Dona Alzira. A mesa estava farta, o mesmo frango assado com batatas, o mesmo arroz com passas, a mesma farofa. Mas o clima era completamente diferente. Tinha risadas, tinha calor humano, tinha respeito. Rodrigo ajudou a arrumar a mesa. Júlia elogiou a comida, perguntou a receita.
Sofia contou sobre a escola. Lucas mostrou o desenho que tinha feito para a vovó. Antônio bebê dormiu no meu colo, cheirando a talco e leite. Mãe, um brinde! Carolina levantou a taça de suco. Ela estava amamentando. A mulher mais corajosa que conheço, que nos ensinou que dignidade não se negocia. A vovó! Sofia gritou, levantando o copinho de refrigerante. A vovó Marta, Rodrigo disse, e tinha lágrimas nos olhos. Que me salvou de mim mesmo. Todos bateram as taças, os copos. Eu olhei ao redor da minha mesa. Minha casa, minha família, menor, mas mais verdadeira. Meus amigos, minha vida. Antônio, sussurrei mentalmente para meu falecido marido. Eu protegi o que a gente construiu e protegi nossos filhos, mesmo quando isso significou ser dura. Espero que você esteja orgulhoso. E naquele momento, uma brisa entrou pela janela aberta da sala. Trouxe o cheiro de jasmim do jardim, aquele jasmim que Antônio plantou há 25 anos. E eu soube que ele estava, sim, orgulhoso. Fabiana? Bem, soube por terceiros que ela tentou o mesmo golpe com outro homem, um senhor viúvo de 72 anos que conheceu em um aplicativo de relacionamento. Mas a filha dele era delegada. Não deu certo. Ela foi presa, cumpriu 4 meses, saiu com tornozeleira eletrônica. Última notícia que tive, estava morando com a mãe em Itaquera, trabalhando como atendente em uma lanchonete. Não sinto pena, não sinto raiva, não sinto nada. Ela é apenas uma pessoa que passou pela minha vida, causou dor, mas me ensinou uma lição valiosa. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para exigir respeito. Hoje, aos 65 anos, fiz aniversário mês passado, uma festa linda que Rodrigo e Carolina organizaram juntos. Acordo todas as manhãs em paz. Minha casa cheira a café fresco e bolo no forno. Minhas plantas estão verdes e viçosas. Meus netos visitam todo mês. Meu filho está reconstruindo a vida. Dou aulas de literatura 3 vezes por semana. Participo de um clube de leitura com outras mulheres da terceira idade. Pintei 12 telas nos últimos 6 meses. Henrique comprou 3 delas para decorar o escritório dele. Estou viva, realmente viva, não apenas existindo, não apenas sobrevivendo, vivendo. E tudo começou no dia em que ouvi "senta aí e não se mete", e decidi que não, eu não ia mais sentar e me calar, ia me levantar e lutar. Se você está passando por algo parecido, se alguém na sua família, no seu trabalho, na sua vida, está te desrespeitando, te diminuindo, te usando, escuta o que eu tenho para te dizer. Você não é obrigado a aceitar. Amor, família, lealdade, nada disso significa aceitar abuso. Estabeleça limites. Diga não. Proteja o que é seu. Sua casa, seu dinheiro, sua dignidade, sua paz. E se precisar, seja como eu fui. Firme, corajosa, implacável. Porque você merece respeito. Não importa a idade. Não importa há quanto tempo você vem aceitando. Hoje pode ser o dia que você diz, não mais. Eu sou Marta Helena Ferreira, tenho 65 anos, sou viúva, mãe, avó, professora, pintora, amiga, sou dona da minha casa e da minha vida. E você? Você é dono da sua?